Top 6 melhores celulares de 2025 até R$2.000. Vamos ver a ficha técnica, pontos fortes e fracos de cada um e no final tu vai ter uma visão clara de qual deles vale mais a pena pro teu bolso e pro teu uso. Todos os links estão na descrição, então já deixa o like e bora pro vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal, né? Obviamente. Motorola Moto G55. Esse daqui é um dos modelos de melhor custo-benefício da Motorola, principalmente porque ele traz um bom kit de armazenamento, memória RAM, desempenho e além disso ele também traz câmeras muito boas e uma tela muito decente. E começando pelo processador, o processador que a Motorola escolheu para equipar esse cara aqui é o MediaTek Dimensity 7025, que traz uma pontuação de 470.000 pontos no AnTuTu. Além disso, ele ainda equipa 8 GB de RAM com a tecnologia RAM Boost da Motorola, que é uma tecnologia que aumenta ainda mais a velocidade da memória RAM, tornando o celular muito mais fluido e melhor de usar sem travamentos. E na parte do armazenamento, ele tem uma versão única, com 256 GB de memória e é óbvio que ele tem entrada a cartão SD, então tu pode aumentar essa memória como tu quiser. Na parte das câmeras, esse cara aqui traz duas câmeras traseiras, uma de 50 megapixels, que é a principal, e uma secundária macro de 8 megapixels, além da câmera frontal, que também é de 16 megapixels. Ambas são câmeras muito boas. Se não me engano, nesse modelo aqui, ou no próximo que vai aparecer nessa lista, o kit de câmeras tem o sensor da Sony, então dá para saber que é uma qualidade muito boa. De forma ou outra, se não for o sensor da Sony, ainda pode confiar porque são câmeras muito boas, são muito bem avaliadas. Inclusive no site oficial da Motorola tem boas imagens ali para vocês verem que a câmera realmente é de ótima qualidade. Fora isso, ele ainda conta com 5.000 mAh de bateria, que também é uma capacidade bem padrão para aparelhos de custo-benefício nessa faixa de preço, além dos Ultra da Samsung, e 30 watts para velocidade de carregamento. No site da Motorola diz que ele carrega até 50% em 25 minutos. Eu acredito que uma carga total dure aí em torno de 1 hora, que é um tempo bem decente de carregamento para aparelhos dessa faixa de preço, ainda mais porque no site da Motorola consta que uma bateria completa desse daqui chega a durar até 26 horas, é bastante coisa, mas é óbvio que vai depender do uso do celular. Agora indo para a parte da tela, esse carinha aqui tem uma tela IPS Full HD+, com uma resolução de 2400 por 1080 pixels. Além disso, também tem uma taxa de atualização mais elevada, são 120 Hz, que também nessa faixa de preço aqui, em torno dos R$2.000, já vai ser um padrão, e um pico de brilho de 1000 nits, tudo isso na faixa dos R$1.400 normalmente. Essa promoção do Mercado Livre que a gente está vendo agora é muito boa, R$1.100 para um celular desse é quase que inacreditável. Então fica a dica aí de compra. Samsung Galaxy A35. Esse carinha aqui também é um modelo muito completo por essa faixa de preço, um pouquinho mais caro que o Motorola que apareceu antes, mas também por um ótimo preço. Começando pelo processador, o processador que a Samsung escolheu para esse celular aqui é um Exynos, mas é um Exynos bom, eu tô falando do 1380 que traz um ótimo desempenho, com score no AnTuTu de 603.000 pontos. Mais de 100.000 pontos a mais do que o G35 da Motorola. Aliás, G55, perdão. A capacidade de memória RAM e armazenamento desse daqui também são as mesmas do Moto G55. 8 GB de RAM e 256 de memória, mas esse daqui também tem a opção de 128 GB, que não tá valendo a pena. Inclusive aqui na Amazon chega a estar mais cara. Já na parte das câmeras, essa daqui é aquela coisa, né? Os celulares da linha A e S da Samsung trazem ótimas câmeras. O kit traseiro desse daqui tem a câmera principal de 50 megapixels, mais uma câmera macro de 8 e outra câmera também macro de 5 megapixels. Na verdade é uma câmera wide e uma câmera macro, tá? Não sei porque eu falei duas câmeras macro. Além, é claro, de uma câmera frontal de 13 megapixels. Já na parte da bateria, a Samsung traz aquele mesmo padrão de sempre, 5.000 megawatts e 25 watts de carregamento, que vão trazer aí uma carga total em mais ou menos 1h10, 1h20. Já na parte da tela, esse daqui dá um couro no aparelho anterior. Essa tela aqui é uma tela Super AMOLED. As telas da Samsung também são uma das melhores do mercado. Também é uma tela Full HD+, de 2340 por 1080 pixels. Isso porque os modelos da Samsung tendem a ser um pouquinho mais miudinhos em comparação com outros celulares. Mas ainda é uma tela Full HD+, que traz uma taxa de atualização de 120 Hz, trazendo uma fluidez muito boa. Fora o pico de brilho de 1000 nits, que é um pouquinho mais baixo que o normal, mas dá bastante conta do recado. Não vai ser
um problema. E esse cara aqui tu consegue achar ele em torno de 1.500 a 1.600 reais, dependendo da promoção. Aqui na Amazon tá um pouquinho mais caro que o normal, mas é em outros lugares melhores. Xiaomi Redmi Note 14 5G. Não é o celular repetido da última lista, porque aquela versão era a 4G. Aqui, como a gente pode pagar um pouquinho mais, então a gente pega a versão 5G, que tem tudo de bom. E esse celular aqui também traz o Dimensity 7025 Ultra, trazendo um score no AnTuTu de 456 mil pontos. Por que é tão menor do que o outro, eu não sei. Mas isso se deve a várias coisas, porque o sistema é diferente do celular da Samsung e do celular da Motorola, então não dá para entender. Cada celular é diferente de outro e cada desempenho é diferente do outro. Ainda assim, não deixa de ser um ótimo processador. Na parte da memória RAM, esse cara aqui traz 8 GB de armazenamento e 256 GB de memória interna expansível com cartão SD. Como eu disse anteriormente, esse é um kit padrão nessa faixa de preço. O que vai variar de um celular para outro é coisinhas básicas, às vezes uma câmera diferente, uma capacidade de bateria, velocidade de carregamento, aí vai de marca para marca. Cabe a ti decidir o que é mais importante para ti. Na parte das câmeras, ele traz uma câmera traseira principal de 108 megapixels, mais uma câmera macro de 2 megapixels e uma câmera ultra-wide de 8 megapixels, fora a câmera frontal que é de 20 megapixels. Mas um adendo, a gente sabe que celulares da Xiaomi tendem a não ter um kit de câmeras tão bom, então pesquisem antes se for o caso de vocês precisarem de muita câmera. Talvez o modelo da Samsung ou da Motorola seja uma opção melhor. Já na parte da bateria, se for o teu caso, esse daqui é o celular perfeito, porque a bateria dele é um pouquinho maior, tendo 5.100 mAh e um carregamento em watts de 45 watts, que entrega uma carga total em 57 minutos. É aquela coisa de tu colocar 10 minutos na tomada e ele carregar o que tu precisa para completar a bateria. E na parte da tela, ele também não deixa nada a desejar, trazendo uma tela AMOLED com resolução Full HD+, de 2400 por 1080 pixels. Além, é claro, daquela taxa de 120 Hz de atualização, trazendo ótima fluidez e um pico de brilho muito maior do que o A35 da Samsung, sendo 2100 nits, mais que o dobro, inclusive. E tudo isso em promoção agora na Amazon por R$ 1.300, parcelado aí na faixa dos R$ 1.400 a R$ 1.500. É um celular que vale bastante a pena pelo preço. Xiaomi Poco X6 5G. Aqui a gente já começa a subir um pouquinho o nível das coisas. Esse carinha aqui faz jus à linha X da Poco, trazendo um desempenho elevado pelo custo-benefício. E para isso esse carinha aqui equipa o processador Snapdragon 7S Gen 2. Que entrega 603 mil pontos no AnTuTu. É uma boa quantidade, ainda mais porque esse daqui tem um a mais, que são a sua memória RAM, que ele tem versões de 8 e 12 GB de RAM, e também o armazenamento, que ele tem versões de 256 e 512 GB de memória. Na parte das câmeras, esse cara aqui traz uma câmera traseira principal de 64 megapixels, uma câmera ultra-wide de 8 megapixels e uma macro de 2 megapixels, além da câmera frontal dele de 16 megapixels. Mas Xiaomi é aquela coisa que eu já falei, os aparelhos tendem a não ter uma câmera lá, essas coisas. É bom pesquisar antes se for o caso de vocês. Já na parte da bateria, esse daqui traz 5.100 mAh de bateria, porém a velocidade de carregamento dele é muito melhor, por causa dos 67 watts que ele tem. Isso aí dá em torno de 45 minutos para um carregamento total do aparelho, fora aquele carregamento que eu já falei, se tu colocar 10 minutos na tomada, ele resolve o teu problema pro dia inteiro. A tela dele também é uma tela muito boa, é aquela AMOLED padrão da Xiaomi, trazendo Full HD+, porém a resolução dessa daqui é maior, sendo 2712 por 1225 pixels, trazendo muito mais qualidade e detalhamento das imagens, fora a taxa de atualização de 120 Hz, que traz aquela fluidez jamais vista antes, né? Cara, eu digo sinceramente pra vocês, celular com 120 Hz de taxa de atualização é vida, tá? É muito mais fluidez. E o pico de brilho dessa tela aqui também é bem bom, são 1800 nits. E tudo isso na melhor versão dele, que é a de 512 com 12 GB de RAM, tá aí estourando os R$2.000, 2029, que ainda vale muito a pena, cara. Se tu tiver a chance aí de gastar um pouquinho a mais, pega isso daqui, cara, que é um celular para muitos anos aí sem te incomodar. Motorola Moto G75.
Esse daqui é o cara que pega tudo que tinha de bom no anterior, que foi o G55, e ainda melhora. Então eu garanto para vocês que tudo que tinha de bom naquele celular tem igual ou melhor nesse daqui. Começando pelo processador, que nesse cara aqui é um Snapdragon 6 Gen 3. Uma versão atualizada do Snapdragon 6 que lançou no começo desse ano, trazendo um score no AnTuTu de 550 mil pontos, bastante coisa. A capacidade de memória RAM dele são de 16 GB de RAM, sendo 8 GB normais e 8 GB com RAM Boost, trazendo muito mais velocidade de informação para o celular. E o armazenamento dele não acompanha muito a memória, são só 256 GB que não são ruins. E falando em câmeras, antes eu falei que ou aquele modelo, no caso o G55, tinha sensor Sony ou o G75, e agora a gente sabe que é o G75, porque obviamente está escrito aí na tela. Bom, e o kit de câmera deles, além de trazer o sensor Sony, traz 50 megapixels na câmera principal, mais outros dois sensores de 8 megapixels, sendo a macro e a ultra wide, além da câmera frontal, que é de 16 megapixels. Na parte da bateria, isso daqui traz 5.000 mAh, aquele padrão dos celulares nessa faixa de preço, e 45 watts na velocidade de carregamento, que vai trazer aí uma carga completa em torno de 1 hora. A única parte que não é tão boa assim, por se dizer, é a tela dele, que é um pouquinho abaixo do nível, é uma tela IPS assim como a do G55. A Motorola tem isso de trazer as telas AMOLED apenas nos modelos Edge dela, que é a linha mais top, por assim dizer. Porém, ainda é uma tela Full HD, trazendo uma resolução de 2388 por 1080 pixels e um pico de brilho de 1000 nits bem básico. Tudo isso na casa dos 1.500 a 1.600 reais. Inclusive tem essa cor verde água aqui que é muito bonita, tá? Eu gostei bastante dela, traz um charmezinho a mais pro celular. E partindo pro melhor da nossa lista, temos o Samsung Galaxy A55. E o celular mais top dessa linha A da Samsung traz um processador também muito bom, embora seja um Exynos, é o Exynos 1480, que dá um bom tranco ao contrário de outros modelos. Isso porque o score do AnTuTu dele também é o maior dessa lista aqui, são 713 mil pontos, aliados com o padrão da Samsung, que são 8 GB de RAM e 256 ou 128 GB de memória. Já na parte das câmeras, o que a maioria dessa lista aqui não tem de bom, esse daqui tem de sobra. As câmeras da Samsung desse específico aqui são câmeras muito boas, chegam a competir com as câmeras da Sony do G75. E eu tô falando da câmera principal traseira de 50 megapixels, além das outras câmeras, a ultra wide de 12 megapixels, a macro de 5 megapixels e a principal muito maior, de 32 megapixels. E a bateria e carregamento deles são aquele padrão da Samsung que eu já falei no A35, 5.000 mAh e 25 watts de carregamento, trazendo uma carga total em média de 1 hora e 10 a 1 hora e 20 minutos. Porém, contudo, entretanto, por ser uma tela AMOLED, nesse caso aqui uma Super AMOLED, ele gasta muito menos bateria. A Samsung promete em torno de 2 dias aí de carga com o aparelho. E já aproveitando o gancho para falar da tela, ele também traz aquela padrão da Samsung, uma Full HD+, de 2340 por 1080 pixels, com 120 Hz de taxa de atualização e 1900 nits, ao contrário dos 1000 nits padrão que tem no A35. Esse daqui vai dar conta de botar o celular no sol e usar ele sem problema algum. Cara, a tela da Samsung é a melhor que tem, não tem comparação com outras, é só olhar qualquer review aí no YouTube que tu vai ter certeza do que eu tô falando. Tudo isso na faixa dos 2.000 a 2.200 reais, aí como tá aparecendo na Amazon para vocês. Extrapola um pouquinho o limite de 2.000 da lista, porém é um ótimo celular, cara. Se tu tiver um pouquinho ali sobrando, vai nesse cara aqui que ele é o mais completo, o melhor da lista. E aí, curtiram a lista? Como a gente viu, cada modelo tem o seu destaque. Alguns entregam mais performance, outros apostam na tela, câmeras ou até bateria. No fim, a escolha vai depender do teu perfil de uso e do quanto tu tá disposto a investir. Todos os links estão aí na descrição e já me conta aí nos comentários qual desses você escolheria em 2025 para o seu próximo celular. E não esquece de se inscrever no canal para ter mais vídeos de custo-benefício e tecnologia relacionado a celulares. Valeu e até a próxima.